E eu gostaria de passar a palavra para a secretária de Finanças, a Maria José Júri, que dará início aos trabalhos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. A apresentação da audiência, a gente tem a obrigatoriedade de cumprir proformas da lei, e é uma pena que não estão todos os vereadores presentes. A LDO foi feita baseada nos dados que já constam no PPA, que foi entregue e aprovado pela Câmara em 2017, e a LDO, como o próprio nome diz, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente direciona o orçamento que vai ser enviado em setembro para o ano de 2020. Então, aqui a gente estipula quais as porcentagens de remanejamento, quais as exigências que nós vamos tomar com relação a gastos excessivos, com relação a percentual da folha, com relação a repasse do terceiro setor. E, no fim, é mais ou menos uma maneira, mais ou menos não, é realmente uma maneira de você direcionar o orçamento para fazer de acordo com o que deve ser feito. Podem existir alguns percalços, algumas necessidades aos quais você acaba fugindo um pouco do que a gente acaba colocando na lei, mas a intenção é seguir a risco que está aqui, apesar de não ser um documento engessado, né? Ele pode ser alterado de acordo com a necessidade do município. Tem alguma pergunta para fazer, Rubinho? Não, tudo ok. Você? Faz alguma pergunta? Doutora Carol? Maria José, teve alguma mudança substancial da lei LDO 2019 para 2020? Que eu me recorde, no momento, não. Os valores são quase que equiparados, não teve muita mudança, e por já estar constando no PPA, porque quando eu monto o PPA, eu já monto para os 4 anos, e a minha intenção é manter aquela realidade para os 4 anos. Se surgir alguma necessidade, a gente faz alguma alteração, mas, a priori, não. Tá ótimo, obrigada. Maria José, eu gostaria de saber se tem previsão no orçamento para o próximo exercício com relação ao orçamento impositivo. Então, vocês haviam comentado comigo que iriam fazer essas inserções. Eu não fiz previamente, eu vou aguardar que vocês façam emendas ou mandem as sugestões para o próprio orçamento, para que na hora de criar o orçamento a gente já crie os orçamentos impositivos. Porque eu não sei quais os valores, quais os setores que os vereadores vão querer atender, sei só da obrigatoriedade do 0,6% ou 0,60% para a saúde, né, e o restante para outras áreas. Então, eu não sei quais os locais exatamente, ou as áreas exatamente, que os vereadores vão querer atender. Então, eu prefiro que vocês mandam para mim, antes do prazo, as sugestões ou as necessidades, para que a gente já insira como orçamento impositivo. O prefeito já está sabendo, eu já falei isso para ele, e que a gente tem que seguir o que for colocado da Câmara para lá, para nós, e, inclusive, eu estou pensando em criar como um código de aplicação emenda legislativa, para ficar bem explícito no orçamento e para não correr o risco de se transpor para alguma outra despesa, não se executar aquele determinado orçamento impositivo. Mas seria possível já preservar essa dotação para... Sim, por isso que eu estou falando. Se vocês me mandarem previamente as sugestões, quais as secretarias, os valores, inclusive se quiserem enviar com nomes de vereadores, a gente já insere no orçamento antes de enviar para a Câmara, para que a Câmara já receba o orçamento pronto com o orçamento impositivo dos vereadores inseridos. Tá certo. Obrigado. Nada. Isso é muito interessante, essas emendas aí, que hoje a saúde está precária, a gente, né, doutor Ivan, direcionar para a saúde. Saúde em primeiro lugar, né, e depois... porque dessas emendas impositivas, a metade já é predestinado para a saúde. Né? É uma pena que a saúde em si, ela já é carente. Né? Por exemplo, aqui a gente onera do nosso orçamento de 35% a 40% num ano com a saúde, sendo que a lei nos exige e obriga a gastar 15%. Então, a gente gasta 3 vezes mais do que é obrigatório e, mesmo assim, não está bom.
Né? Então, assim, a gente tem uma demanda muito grande, é uma população muito carente, que depende da prefeitura para um todo, medicação, o atendimento do próprio médico, uma viagem, uma ambulância, uma cesta básica, enfim. São N fatores aos quais a população depende única e exclusivamente da prefeitura. E, com isso, a gente acaba onerando os cofres para poder atender, e, mesmo assim, a gente não consegue atender toda a demanda necessária. Né? Verdade. Tem mais alguma pergunta? Não? Nem é Osiel? É o Ziel. Nem Osiel que está chegando, não tem pergunta para fazer? Maria José, qual que é a estimativa de receita para 2020? Então, eu não tenho os valores fechados ainda, porque o que eu faço? Em julho, eu pego uma previsão do que eu já arrecadei de janeiro a julho e, como base, um ano anterior. Então, eu pego a arrecadação de 18, e o arrecadado até julho de 2019, para eu ter um parâmetro. Porque, como a gente está passando por um ano diferente, né? Por conta da mudança de governo, tanto federal quanto estadual, e eu entendo que, pelo menos nós, contadores, aprendemos na faculdade que o primeiro ano de mandato é sempre o ano do remédio amargo, onde você tem que cortar gastos, onde você não tem que fazer nem bonito com ninguém, né? Mesmo com os companheiros, ou com os não companheiros, ou com a população, enfim, não há essa obrigatoriedade. Pelo contrário, é o ano que você tem que entrar e não fazer nada. E é o que está acontecendo com os governos, tanto federais quanto estaduais. Por quê? Porque eles estão chegando agora, né? Então eles têm que se atentar como é que está a casa, o que está devendo, qual o recurso que efetivamente eles vão ter. Então, e por conta disso, com certeza a gente vai ter uma queda na arrecadação. Nós já estamos sofrendo essa queda desde 2014. A arrecadação, em geral, da prefeitura, ela tem tido essas quedas com relação a toda a nossa arrecadação. Em 2017, nós tivemos um corte de 30% no repasse do SUS. E a saúde, é o que a gente estava acabando de falar, é a maior demanda que a gente tem na prefeitura de Serrana. Então, a gente tem que ter perna para atender. Vai ter que usar o recurso do Tesouro, vai ter que atender a população. A gente não pode simplesmente, o governo tirou 30% do meu repasse, eu vou tirar 30% da população. Pelo contrário, esses 30% acabam caindo no colo do município. Assim como em outros anos, quando o governo cortou repasse das APAES e falou, olha, o filho é teu, cuida, você que sabe. Enfim, a gente tem passado várias situações que as coisas têm só piorado. E com a mudança de governo, não que tenha sido pior, pelo contrário, mas também aqui a gente não veio fazer política, mas eu digo no sentido da mudança de governo, que qualquer governo que entre, ele precisa se inteirar da situação para depois ele ver quais os benefícios ele consegue melhorar, implementar. Então, com isso, esse ano é um ano meio que vamos pôr o pé no chão, vamos devagar. E no momento de construir o orçamento, eu também vou ter que pensar dessa maneira, porque eu não sei como vai ser o ano que vem. Eu acredito que o ano que vem vai ser um ano melhor, mas a gente não pode trabalhar com expectativas de achismo, a gente tem que trabalhar com expectativas do que efetivamente ocorreu, que a realidade é 18 e 19. Né? Entendi. Maria José, você sabe dizer como está o limite da folha de pessoal hoje no município? Eu estou fechando, doutora, para vir apresentar na audiência pública. Os dados da prefeitura eu já tenho, mas eu não consolidei as entidades, que é a Fundação Cultural e o Instituto. Eles já me mandaram os dados, porém eu preciso atualizar o sistema, porque quando eles atualizam a versão deles, uma versão mais atualizada do que a minha, eu preciso primeiro atualizar a minha para depois consolidar. Não tenho noção, no momento, quanto está. A gente está com fiscalização do Tribunal de Contas e eles estão, inclusive, inserindo na nossa despesa de pessoal toda a contratação de médicos. E, se isso acontecer, a folha vai dar um boom, com certeza. Maria José, com relação, já pegando esse gancho, o Refis, nos anos anteriores, ele contribuiu para a arrecadação ou não teve uma receita significativa? É justamente um outro assunto que o Tribunal de Contas me questionou. Nós estamos fazendo o levantamento dos relatórios, porque nos outros anos, apesar de eu
estar responsável pela contabilidade, eu não estava à frente da secretaria. Então, essa parte eu não tinha o controle nem o conhecimento. A pessoa responsável está gerando os relatórios, justamente para apresentar para o tribunal também, o quanto que esse refis 17, 18, 19 impactou nas nossas receitas. Se realmente foi uma melhoria, se, ao contrário, a gente só perdeu receita, porque a gente tira multas e juros, né? Então, qual foi o impacto disso na arrecadação efetivamente? Nós estamos terminando de gerar os relatórios, porque a gente não pode gerar relatórios durante o expediente, porque trava o atendimento, porque o sistema é o mesmo, ele roda um banco de dados, e por esse motivo a gente tem que esperar finalizar o atendimento, que vai até 3 horas, às vezes tem alguém sendo atendido, tem que aguardar finalizar o atendimento em si para poder gerar, e a menina está tirando os relatórios para mim, para que eu tenha esses números em mãos. Provavelmente, na audiência pública, eu já vou ter. Apesar de não ser o assunto da audiência, eu posso trazer para os vereadores e apresentar o quanto impactou ou não o refis nas receitas da prefeitura. É interessante, né? Rubinho? Pergunta? Tranquilo. Rogério? Maria José, hoje Serrana está arrecadando quanto? Você fala em que sentido? No total ou em alguma receita específica? No total. O ano de 2019, nós fechamos com 119 milhões. 119. Isso. Obrigado. Não tem uns quebrados, tá? Não sei exatamente os números redondos. 2018, perdão. 2018, arrecadamos em torno de 119 milhões. Só que aí estão todas as receitas vinculadas também, viu, Rubinho? Tem SUS, tem Fundeb, tem QES, merenda, transporte, o uso do social, tem todos os recursos que são vinculados, que vêm no bolo, né, as emendas que nós tivemos ano passado, a emenda que veio para a Santa Casa. Então, todas as nossas arrecadações deu um total de 119 milhões. Isso. Obrigado. Alguma pergunta? Maria José, eu gostaria de saber de emenda parlamentar no ano de 2018, tem uma estimativa de quanto que houve de emenda parlamentar? Em 2018, você 2018. fala? De cabeça, aproximadamente, cabeça eu não vou saber te informar, porque foram várias. Teve umas que foram menores, outras que foram maiores, mas foi um montante razoável. Foi onde deu uma melhorada na nossa receita, sim. Porque só da Santa Casa foi 1.200.000. Aí nós tivemos para compras de ambulância, nós tivemos para recap, então teve um valorzinho considerável. E quanto à receita vinculada do governo federal, tem uma estimativa de quanto que hoje representa na prefeitura? Em torno aí de uns, vamos falar assim, em modos gerais, sem os vinculados, só FPM, CMS, eles representam uns 30% a 40% da receita da prefeitura. Entendi. Ao passo que se nós recebêssemos a nossa dívida ativa, a prefeitura ficaria no azul, assim, com dinheiro em caixa. Porque a nossa dívida ativa, no fechamento de 2018, deu um total de 88 milhões de reais a receber. Entendi. Então, se pelo menos a metade pagasse, com certeza a gente estaria com a prefeitura com tranquilidade. Infelizmente, a gente tem uma cultura na população de Serrana de não pagar a conta para a prefeitura. Maria José, e esse o refis aí ajudou muito? Como que tá? Então, foi isso que o Ivan perguntou. A informação que eu falei, que a gente está gerando os relatórios e que na audiência pública, apesar de não fazer parte do assunto, mas eu trago as informações para vocês. Sim, obrigado. Tá? Para poder ter esse norte, que até para a gente também não tem noção. Porque, assim, o refis é condição sine qua non das contas do prefeito serem reprovadas. O tribunal não vê refis com bons olhos. Por quê? Porque nós fazemos renúncia de receita. A gente tira multas e juros. A gente só corrige, né, usa a correção monetária, mas a gente tira multa e juros. Então, isso já é condição para as contas serem reprovadas. Então, a gente precisa realmente verificar se teve essa melhoria. Eu tinha lá 88 milhões de dívida ativa a receber no final de 2018. Quanto eu recebi disso com esse refis? Ou as pessoas só vão lá, parcelam e não pagam? Esse que é o problema. Então, aí a gente tem todo um desgaste, todo um trabalho, porque a gente tem que parametrizar o sistema para retirar essas multas e juros, fazer os parcelamentos de acordo com as leis. Nós tivemos 3 tipos de leis, né? Em 2017 foi um modelo, 2018 foi outro modelo, e agora em 2019 outro modelo.
Então, tudo isso pode ser bom para a população se a população aproveitasse para realmente cumprir com os pagamentos. Mas pelas procuras que a gente tem, sendo já o 3º ano de refris, não é o que acontece, infelizmente. Não é fácil, né? É. Tá dando oportunidade. Carol? Não. Maria José, eu gostaria de saber se tem alguma ação no sentido para diminuir, com a intenção de diminuir a folha de pagamento, alguma ação específica que possa impactar na diminuição da folha de pagamento? Olha, Ivan, é bem complicado falar sobre isso, porque é uma coisa que eu estava até falando em off ali com o Osiel. Os salários de Serrana são muito altos. Então, mesmo que você não pague gratificação, não pague hora extra, não pague nenhum benefício, eles já são num patamar razoavelmente elevado. E aí a gente tem funcionários, exatamente, nós temos funcionários de carreira de anos, ao qual impacta o quinquênio, a sexta parte, e tudo isso impacta na folha. Então, a gente tem uma progressividade da folha, mesmo que eu não dê aumento de salário, mesmo que eu não contraste ninguém, que eu mande todos os cargos de comissão embora, eu tenho um aumento que é da própria folha, né? Que ele é progressivo, é vegetativo. Eu tenho funcionários que vão trabalhar até aposentar, uns que vão aposentar, vão continuar trabalhando. Então, tudo isso impacta na folha. Qual seria um trabalho efetivo? Eu não tenho como cortar a hora, por exemplo, da saúde, que é o que a própria Constituição Federal fala, que é a parte de motorista de hemodiálise, motorista de ambulância, a enfermagem. Nós abrimos concurso e não conseguimos contratar enfermeiro pelo concurso. Então, a gente está tendo que pagar para quem está trabalhando para poder continuar atendendo a população. Então, tudo é bem complicado. Não é que a gente não comete algumas ações em benefício no sentido de melhoria da folha. Nós fizemos um trabalho bom, tanto que quando o prefeito assumiu, a folha estava mais de 60. Nós fechamos o ano com 54, 53 e 55. Então, a gente conseguiu baixar o percentual em quase 10%. Mas é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que ir realmente devagar, conseguindo dar essas melhorias para poder atender a população, poder depois dar um aumento digno para o funcionário. Esse ano nós damos o aumento da porcentagem do mesmo valor que nós aumentamos o IPTU, para a gente ter o quê? Um norte, porque cada despesa que eu crio, eu tenho que ter uma receita em contrapartida, para ter o equilíbrio. E eu ainda dei um aumento para os funcionários, a prefeitura, deu um aumento para os funcionários, de acordo com o aumento do IPTU, sendo que a gente sabe que não arrecada o IPTU, porque a população não paga. Então, é difícil, né? A gente tem feito todo esse trabalho, mas, como eu disse, é um trabalho de formiguinha. Entendi. Maria José, mas e a prefeitura não pode tomar providência sobre isso aí? Que a prefeitura vive em cima desses impostos e não recebe, como que vai fazer, né? Então, as maneiras que nós tínhamos para cobrar as dívidas são notificações, a própria justiça através dos processos, e se a gente contar com os vereadores, é o protesto. As prefeituras que conseguiram passar o protesto têm tido uma evolução na parte de cobrança de dívida ativa impressionante. A gente chegou em outras prefeituras para estudar os casos que estão acontecendo. Mas, infelizmente, a gente só pode fazer algo com a aprovação da Câmara. E a gente depende que os nobres vereadores tenham a consciência e aprovem o protesto para que a gente possa realmente... Não que a gente vamos protestar todo mundo, não. Nós vamos primeiro notificar, vamos chamar a pessoa para a gente, tanto que nós é o 3º ano que fizemos o refis, e aí, se não tiver possibilidade, a gente vai protestar. Porque a gente sente o quê? A população paga, assim, não desfazendo ou menosprezando, mas ela paga um carnê da Casas Bahia e não paga a água ou o IPTU da prefeitura. Por quê? Porque as Casas Bahia ela vai protestar. E a prefeitura não pode, porque ela depende da lei ser passada na Câmara. Que seria um caminho para a gente poder encontrar alguma saída, alguma solução para melhorar isso. Né? Sim. Maria José, eu gostaria de saber, as execuções fiscais têm alguma estimativa de valor que auferiu durante quando já está em fase de execução fiscal? Sim, está finalizando a parte, porque todos os anos a gente tem que mandar um pacote para
para o fórum para poder executar. E todos esses trabalhos são feitos com o crivo dos procuradores, verificam se estão tudo correto, a gente manda um arquivo para o TJ, eles analisam, veem se está tudo dentro dos parâmetros das exigências que eles quiseram, tanto que foi enviado, antes podia fazer, por exemplo, eu, Maria José, devo água, IPTU e ISS. Podia-se fazer um pacote só, para Maria José, com o CPF da Maria José, e mandar para a Justiça. A Justiça devolveu e falou, não, é um por assunto. Então, o trabalho nosso triplicou, porque a gente tem que desunificar o que era sempre feito nessa unificação para poder mandar as execuções. E aí, por exemplo, de repente, o valor da água não dá um montante para se executar, porque valores pequenos a Justiça nem executa. Então, tudo isso acaba dificultando mais ainda o município. Desses valores que estão em execução fiscal, tem uma estimativa de valor que arrecada? Não teria como te passar isso, porque ele acaba entrando no nosso bolo do todo, entendeu? Porque a gente, primeiro, por que foi para execução? Ou um parcelamento que a pessoa não pagou, ou uma conta que efetivamente a pessoa não pagou. Vai para a Justiça executa, aí eles vêm e fazem um parcelamento para poder pagar. E ele entra dentro do nosso bolo, vamos dizer assim, né, do todo da arrecadação. Talvez a gente conseguiria filtrar isso, assim como o Refis. Ele também entra no todo, mas nós estamos filtrando por relatórios. Podíamos ver a possibilidade de filtrar o que é execução fiscal, o que a gente efetivamente está arrecadando do que a gente está executando. É um próximo relatório que eu posso estar pedindo para gerar, para a gente trazer as informações para os vereadores. Vou fazer uma pergunta. José, se eu te perguntar, a primeira providência que está na Constituição, quando o limite está estourado, é reduzir 20% dos cargos em comissão. Você sabe me dizer se a Prefeitura tomou essa providência? Em 2017 foi tomada as providências. Foi reduzido mais de 20%, foi reduzido 50% dos cargos em comissão. Tá ótimo. Foi a primeira condição que nós tomamos em 2017, que nós estávamos com a folha acima dos 60%. Alguma pergunta? Fábio? Perguntas? Eu não tenho conhecimento, Fábio. Departamento de Jurídico. Isso aí é jurídico mesmo, eu não tenho conhecimento. Se tem, se não tem, se foi executado, se não foi, eu sinceramente não sei te informar. Você estava na contabilidade do município desde o governo anterior. Sim. Você sabe dizer se no governo anterior teve programa de refis? Teve, acho que foi 2014. 2015 eu não me recordo, 2014 eu tenho certeza que teve, sim. 13 não teve, em 14 ele fez, não lembro se em 15 e 16 ele fez, mas eu acho que não. O que foi arrecadado com refis em 2014? Você acha que o programa de refinanciamento vale a pena? Eu, particularmente, como contadora, digo que não. Eu sou contra o refis. Eu acho que isso não traz benefício nenhum para a população, porque eles acostumam mal. A gente beneficia o mal pagador. Essa é a minha opinião enquanto contadora, não enquanto secretária. Porque, enquanto secretária, a gente se torna um agente político e tem que apoiar as decisões do prefeito. Mas eu, enquanto contadora, sou contra o refis. Porque eu acho que a gente não beneficia em nada o bom pagador e beneficia sempre o mal pagador. Posso mais uma pergunta? Como secretária de administração, a senhora deve saber qual foi o valor pago pelo município nas demissões que foram feitas agora para esses servidores que foram demitidos um dia e recontratados no outro? Não vou saber te dizer os valores exatos. Não foram rescisões muito altas, porque o pessoal não tinha muito tempo de casa. E eles foram recontratados por conta que, para a gente acertar algum cargo dentro da administração, a gente não pode só trocar o funcionário de um cargo para o outro. A gente tem que exonerar e recontratar, para aquele cargo, inclusive, ficar liberado, não ter mais a oneração na folha. Como nós trocamos os cargos
quase que todos eles dentro da própria administração para atender a necessidade, foi uma reestruturação, vamos dizer assim, e todas as rescisões, mesmo as que foram um pouco mais elevadas, foram parceladas, não foram pagas em sua totalidade de uma vez. Eu não tenho valores precisos aqui para te falar, porque, como eu estou dizendo, nós parcelamos. Poderia estar vendo também, trazendo essas informações na próxima audiência que eu vou vir, que é dia 26 de junho, às 10 da manhã, né, doutora? Dia 26 às 10 da manhã, audiência pública? É, né? Dia 26. Não, é dia 25 que tem o Tribunal de Júri. Dia 26 às 10 da manhã. Eu vou estar aqui e vou ver se eu consigo trazer essas informações. Pois não. O Tribunal de Contas do Estado apontou, em 2007, essa exoneração e recontratação e nomeação do prefeito Valério Galante como equivocada. Agora, a doutora Paola fez um parecer jurídico contrariando esse tipo de promoção que foi utilizado como argumento para essa exoneração e nomeação de novo pelo prefeito, contrário, porque o prefeito veio a fazer comentários de que estava exonerando e renomeando porque essas pessoas teriam apresentado certificados que colocariam elas em posição superior. A doutora Paola havia feito, no começo do ano, se não me falha a memória, um parecer contrário a esse tipo de atitude para uma funcionária pública. No caso de servidores em confiança, o parecer da doutora Paola não teria validade? Eu não sei te dizer porque eu não vi o parecer da doutora Paola. Eu teria que me inteirar do assunto para poder te responder sobre a sua indagação. Não posso dizer sem ter o conhecimento. Oi? Então, justamente por isso que eu estou falando que eu não tenho conhecimento. Porque a partir do momento que eu assumi como secretário, os documentos que o prefeito assina, eu assino junto com ele. E eu leio do início ao final. Agora, anteriormente, como eu cuidava só da parte contábil, a parte jurídica eu não tinha como que eu posso explicar para o senhor? Um contato direto, mesmo porque são áreas distintas, as quais a gente até não pode, a gente deve conversar, logicamente, para trabalhar em equipe, mas a gente não pode interferir ou sugerir, etc. Já como secretária, a situação já toma uma outra proporção. Eu não sei dizer para o senhor, porque eu não li esse parecer. Então, para eu poder responder, eu teria que ler, para poder dar essa resposta com certeza para o senhor. O caixa do município, em 2018, fechou negativo ou positivo? Negativo. Negativo em quanto? Mais ou menos, eu apresentei na audiência pública, mas os valores exatos eu não vou lembrar. Acho que em torno de... Acho que em torno de uns 4 milhões. A senhora acha que a gente consegue terminar o ano de 2019 com caixa positivo, agora que a senhora secretária? Positivo, talvez não, porque nós temos um resto a pagar muito elevado dos anos anteriores e também do exercício dos 2 anos de mandato do prefeito atual. A gente precisa colocar a casa em ordem. Nós temos aí 1 ano e meio para tentar atender a população, atender as necessidades, continuar pagando o salário em dia, pagar o ticket, pagar os encargos, os parcelamentos, que foram muitos parcelamentos. Nós temos parcelamentos de prêmios, parcelamentos de CPFL, parcelamentos com fornecedores, e a nossa intenção é justamente conseguir, pelo menos até o fim do mandato, deixar a casa em ordem. Essa é a nossa intenção, nós estamos trabalhando para isso. A dívida com a CPFL no mês de março era de R$750 mil. A CPFL ameaçou cortar energia e foram pagos 650 mil de manhã e outros 100 mil à tarde para
Hoje, inclusive, nós pagamos todas as contas que estavam em atraso. O último parcelamento acaba agora em julho. E último não, um dos parcelamentos, e nós temos um outro que acaba em 2020. Com a CPFL. Sim. Não. Graças a Deus. Nada. Às ordens. Por nada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer uma pergunta? Ah. Maria José, eu gostaria de saber quanto ao repasse patronal do IPREMUS, ainda tem o repasse daquela alíquota complementar? Sim, tem. E hoje como que está o repasse pro IPREMUS? Tá com... O parcelamento está em dia. Agora o patronal está sendo pago o Fundeb, os 25% da educação, e os outros, infelizmente, não estão sendo pagos. Carol? Não. Maria José, tem algum ponto importante, significativo que teve de alteração que você poderia, para 2020, alguma mudança significativa? Não, a doutora Carolina já perguntou isso. Assim, na verdade, como eu disse, o PPA, quando eu montei e fiz para os 4 anos, a gente já tenta prever o máximo possível e já coloca também o plano de governo do prefeito. Quais são as intenções que ele tem de construir, reformar ou executar durante os 4 anos. O que pode acontecer é ter uma mudança por conta do ano que nós estamos vivendo, né? Como eu disse que eu pego o ano de 2019 e o de 2018 como base para poder ter uma ideia do que eu vou montar no ano de 2020, mas eu dependo de como isso vai fluir. Porque, por exemplo, o recurso do QESE é um recurso razoavelmente bom, é o que sempre tem ajudado muito a educação na parte de reformas, construções, na parte de compras de equipamentos, ônibus, etc. Esse ano nós estamos tendo uma queda no QESE em proporção ao ano de 2018 de 30 mil por mês. Então, se isso continuar, eu vou ter uma queda de 360 mil no recurso do QESE, em detrimento do que eu arrecadei no ano de 2018. Então, a gente não tem um parâmetro ainda para poder sentir como que o ano de 2020 vai ser. E o que está influenciando nessa queda? Os cortes que o presidente fez. Com relação a precatórios, recentemente foi aprovada uma lei. O que isso impactou no pagamento de precatórios? Uma lei para pagar um fornecedor, Isso. né? Não, você está falando do pagamento de precatórios em si, que a gente mandou uma lei para cá para poder ver se a gente consegue entregar imóveis no pagamento de precatórios. Se isso é que a gente depende da Câmara e do DEPRE também, né? Se isso tudo der certo e for realizado mesmo, só de precatórios nós temos 33 milhões para ser pagos. Então, já é uma dívida a menos para a Prefeitura. Vai ajudar e muito. Isso aí vai ser muito bom, viu, Sim, Maria José? com certeza. A gente tem muitos imóveis, às vezes, ainda abandonados, à mercê de depredações, Sim. de vândalos, de pessoas que invadem, etc. Ao passo que a gente pode, numa dívida de 30 e tantos milhões, nem que não dê para pagar tudo, mas a gente conseguir reduzir um pouco, já é um alívio para o município. Isso mesmo. Alguma pergunta? Uhum. A legislação que vai entregar esses imóveis, ela permite, só ter uma ideia, de pagar quanto desses 33 milhões? Então, não sei, porque a gente depende do DEPRE. O DEPRE que vai avaliar isso. Depende do valor do precatório, depende se a pessoa credora vai aceitar, porque não é só simplesmente, né, olha, eu quero te pagar, mas que eu tenho esse terreno. Você pega e você fica sem receber. Tudo é um acordo, né? Mas o que o município tem disponível para essa operação de crédito, dá para pagar os 33 milhões? Falta alguma coisa? Tem que orar. Então, na verdade, nós estamos contando com uma equipe para avaliar os nossos imóveis nesse sentido também. Porque a gente não tem noção de quanto vale para poder colocar na ponta do lápis e dizer, olha, eu tenho 50 milhões ou não, eu tenho 5 milhões.
certo? A gente está dependendo dessas avaliações para a gente poder também ter essa ideia. O Jornal do Carlos Pires publicou em fevereiro, logo depois da aprovação da lei, que o município estava pagando 10 milhões e meio de precatórios. Porventura, eram esses precatórios? Não foram pagos ainda. Estão sendo discutidos e aguardando o ok do DEPRE. Está sendo conversado, foi enviado, a gente estava dependendo da Câmara aprovar essa lei, e agora a gente está aguardando o retorno do DEPRE. No momento não tem nada fechado. A publicação não foi completamente correta. Talvez estava aos finalmente, vamos dizer assim, mas a gente não teve um retorno do DEPRE até o momento. Então não foi pago 10 milhões de dinheiro. Não, até o momento não. Até o momento não. Pelo menos não que eu tenha o conhecimento, certo? Só se alguma coisa já foi feita, está fechando com o jurídico, mas de qualquer maneira eles vão precisar passar para mim, porque eu tenho que dar baixa na parte contábil. E essa informação não foi passada para mim. Não, pagar não pagaram. O que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte: se, por exemplo, já está conversado, acertado, só aguardando o ok do DEPRE, por esse motivo talvez tenha saído essa publicação no jornal, eu estou deduzindo. Não foi fechado totalmente porque não me passaram a informação para eu dar baixa na parte contábil, certo? Nada. Rogerinho. Maria José, teve algum apontamento nos anos anteriores com relação o gasto, por exemplo, com a educação, se atingiu o limite ou o valor, ou o investimento foi realizado na íntegra? Sim. Sim? Sim. Quanto a isso, teve Educação, saúde, Fundeb, não tivemos nenhum apontamento. Tá certo. Rogério? Você quer encerrar? Tem alguma explanação para fazer? Não. Por mim está tranquilo. Então nós vamos encerrar, é isso? Isso. Então eu queria agradecer a presença da Maria José aqui. Obrigada a vocês. A toda a população, os internautas que estão acompanhando, o corpo administrativo da Câmara, os jurídicos, o pessoal presente, e justificar aqui o nosso nobre vereador Rubinho, agradecer a presença, representando os demais vereadores, e justificar aqui a ausência do presidente da Câmara, o senhor Denis Donizete da Silva. Ele está em Ribeirão Preto, concluindo um acerto com o deputado Rafael Silva a respeito de umas verbas que ele está conseguindo para o município. Então, ele precisou estar presente lá, ele imaginava que a reunião lá ia terminar um pouco antes, infelizmente atrasou, dado o horário, então a ausência do presidente aqui, nós pedimos as desculpas à senhora e a toda a população. Ok? Muito obrigado, estamos sempre à disposição à Câmara Municipal de Serrana. Muito obrigado. Que agradeço pela oportunidade e sempre que precisar estou à disposição. Obrigada. Obrigado a todos, obrigado Maria José pela explanação, obrigado a todos presentes. Fica encerrada essa audiência pública da LDO 2020. Okay? Muito obrigado.